Muito bem, pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal do Michão. Hoje nós vamos falar sobre natação paralímpica. Você sabe o que é? Você sabe como funciona? Se não sabe, fica aqui até o final do vídeo que você vai conhecer uma pincelada sobre a natação paralímpica. Enquanto isso, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, dá um like, um dislike. Ou seja, interaja aí com o canal, beleza? Tá começando o canal do Michão. Muito bem, pessoal, o tema hoje é natação paralímpica. Você sabe como funciona a natação paralímpica? Eu vou explicar, vou dar uma geral sobre o esporte. Quem sabe você pode ingressar no movimento, que é um movimento bem bacana. Se você conhecer alguém que não pratica nenhum esporte paralímpico, pode indicar. Hoje nós vamos falar só sobre natação. Então assim, a natação paralímpica ela é regida por duas entidades. Uma é a sigla em inglês para Comitê Paralímpico Internacional, que é o IPC, e no Brasil é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o CPB. Então o CPB tem um complexo de treinamento maravilhoso em São Paulo, no começo da Avenida dos Imigrantes, que não há nada comparado no país. Além disso, o CPB tem vários polos espalhados pelo Brasil para formar atletas para a seleção brasileira, que depois tem a opção de vir a São Paulo para fazer um treinamento mais apurado, ou não ficar na sua região. De qualquer forma, o movimento paralímpico ele é muito organizado e nos surpreende positivamente a cada dia que passa. Beleza? Mas estamos aqui para falar sobre natação. A natação tem 14 classes. Se a natação convencional tem categorias divididas por idade, a natação paralímpica tem classes. É a primeira diferença. Então a natação paralímpica não tem diferença de idade. Todos nadam como absoluto. Você pode começar a competir aos 14 anos na natação. E aí você vai competir com qualquer idade. Mas nós temos as classes, que é uma forma de tentar equilibrar as deficiências físicas, visuais e intelectuais para que todos os atletas possam competir em pé de igualdade. Então nós temos 10 classes para os deficientes físicos. A classe vai de 1 a 10, sendo 1 a classe com deficiências mais severas e a 10 com as deficiências mais leves. Então você pode ver em algumas competições que você pode ter a oportunidade de assistir, você vai ver pessoas com diferentes deficiências competindo na mesma prova, mas elas são da mesma classe, ok? E como é que os nadadores são colocados nas suas classes? Existem avaliadores, tanto nacionais quanto internacionais, que seguem alguns protocolos de medida, de movimento, de percepção. Esses testes são jogados numa planilha que te dá uma determinada pontuação. Dependendo da sua pontuação, você entra em uma ou outra classe. Isso para os físicos. Seguindo, nós temos as classes 11, 12 e 13, que são para os deficientes visuais. E aí como é que é feito? Tem um laudo do oftalmologista e baseado nesse laudo, eles são classificados nas classes 11, 12 e 13. E por último, nós temos a classe dos S14, que são os deficientes intelectuais. E aí também, através de laudos de médicos que comprovem a deficiência intelectual, eles são classificados em S14. E como são as regras da natação paralímpica? Basicamente, as regras são as mesmas da FINA, mas obviamente com muitas adaptações. Então, tanto adaptações em saída, como adaptações em virada e nos próprios nados. Então, cada classe ou cada nado tem as suas adaptações e dependendo da deficiência de cada atleta, você tem as suas adaptações também. Então, se eu não tenho um braço, como é que eu vou fazer a virada de peito com os dois braços? Então, esse atleta tem um código que o possibilita de fazer a virada com um braço só, mas ele tem que manter ainda os ombros paralelos, tal. Então, cada árbitro sabe o que é chamado de exceções,
cada exceção de cada atleta. Alguns atletas têm a possibilidade, dependendo da sua deficiência, de entrar no ambiente de competição, desde o balizamento até o bloco, com um acompanhante, que é o staff, que vai ajudá-lo nesse processo, vai colocá-lo na baliza, vai depois ajudá-lo a sair da piscina. Só que esse staff não pode se dirigir ao atleta em momento algum. A partir do momento que eles entram no balizamento, ele não pode conversar com o atleta, não pode ter cronômetro, nada disso. Ele está lá para auxiliar o atleta. Isso também vai para o visual, também vai para o intelectual. O movimento paralímpico como um todo surgiu da necessidade de você recuperar soldados que foram acidentados nas guerras e tiveram amputações ou ficaram com sequelas físicas, e recuperá-los para a sociedade. E um grupo de médicos resolveu que o esporte era a melhor forma de fazer isso. Isso começou bem lá atrás. Não vou dar aula de história aqui, né? Isso aqui é só uma pinceladinha. Então, baseado nisso, é que eu vou falar sobre os ganhos de um atleta paralímpico. Primeiro, ele ganha muito em mobilidade. Mobilidade e independência são as duas coisas que o atleta paralímpico ganha demais. E por quê? Obviamente e naturalmente, quando um atleta paralímpico está no seio da família, ele é mais protegido, ele é muito ajudado, esse tipo de coisa. No ambiente de competição, isso não acontece. Como eu falei, só um staff pode entrar no ambiente de competição. E não é para todos os atletas. Então o atleta tem que se virar. Ele tem que saber a hora que ele tem que estar no balizamento, ele tem que ir até a competição, ele tem que ir até a piscina, ele tem que saber o que ele tem que fazer sem ajuda. Isso também acontece durante os treinos. São muitos atletas. Então cada um tem que se virar. Então esse tipo de mobilidade e essa independência tem um ganho muito alto com o esporte paralímpico, principalmente com o de competição. Então, para mim, se não tivesse mais nenhuma vantagem em se fazer esporte, essa já compensaria. Outra coisa que a gente percebe que melhora muito no atleta paralímpico, a autoestima. Pô, quem tiver oportunidade de conhecer um trabalho com atletas paralímpicos percebe isso de cara. Meu, eles dão risadas, eles são muito felizes, eles brincam um com o outro, o ambiente de competição é bacana, o ambiente de treino é muito legal. A autoestima desse atleta, que agora não está mais escondido na casa dele, ou está lá sem fazer nada, isso cresce demais. Isso, para qualquer um convencional, paralímpico, uma autoestima grande e elevada é sensacional para a vida. Então o esporte de competição paralímpico aumenta muito a autoestima do atleta. E uma grande parte do aumento da autoestima vem através da socialização. Então ele está em contato com pessoas como ele, que entendem o que ele passa. E mais do que isso, que não o tratam como um deficiente, que o tratam como um atleta, que é capaz de treinar, fazer coisas que muita gente não faz. Ir lá, fazer uma meta, estipular uma meta, buscar essa meta, treinar, sair de casa, conhecer pessoas. Então, essa sociabilização que ajuda muito no aumento da autoestima do atleta. Outro fato excepcional na vida de um atleta paralímpico são as experiências que ele pode viver. Ele pode viver experiências de viagem em competição, ele vive experiências de conhecer muito mais pessoas também através da competição. Se ele não puder viajar, mas tiver oportunidade de participar de uma competição internacional aqui no Brasil, ele conhece atletas do mundo inteiro. Fora os treinadores, toda a parte de staff, fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, nutricionistas, psicólogos. É uma gama grande de gente trabalhando em prol de um objetivo. Então ele também tem esse sentimento de pertencimento a um time, de todo mundo remar para o mesmo lado, buscar o mesmo objetivo, tá? A mesma coisa que um atleta convencional vivencia. E só para citar mais um,
mas não menos importante, o lado financeiro. Um atleta paralímpico hoje, ele pode viver muito bem do esporte. Nós temos várias bolsas, o governo tem várias bolsas que faz com que esses atletas paralímpicos possam viver bem do esporte. E outra, o esporte paralímpico é um esporte muito longevo, ou seja, diferente dos convencionais, os paralímpicos podem continuar competindo por muito tempo e podem continuar competindo em alto nível, o que faz com que esse retorno financeiro seja mais duradouro. É lógico que esse retorno financeiro é para o pessoal que está em alto nível. E aí vocês vão pensar, é fácil? Eu vou falar, é claro que não é fácil. Como todo esporte, não é porque é paralímpico que o esporte é fraquinho, que a galera nada devagar. Não, senhor, filho, nós temos Olimpíadas, campeonatos do mundo. Isso aqui é um esporte como outro qualquer. Lembra que eu falei que a gente trata o deficiente físico como atleta? Exatamente, é atleta. A briga é feia, entendeu? Então nós temos resultados espetaculares. Uma vaga para a Olimpíada disputada a unhas e dentes. Não é fácil, mas eu acredito que as vantagens do esporte paralímpico compensam e muito. Eu não sei se você não começou no esporte paralímpico ainda e pode começar no movimento. Eu não sei se você vai chegar numa Olimpíada. Como eu não sei se um atleta convencional hoje de 10, 11 anos vai chegar na Olimpíada. Todos os vídeos que eu falei sobre isso, tanto vale para os convencionais, quanto vale para os paralímpicos. Você precisa ter foco, garra, determinação, uma boa equipe, um bom treinador, um bom staff, mas acima de tudo você tem que querer. Mas, e se eu não chegar no nível olímpico? Todas as outras vantagens que você consegue no esporte paralímpico, elas continuam te beneficiando. E você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, você é deficiente físico, visual ou intelectual, você não pratica nenhum esporte, eu aconselharia você a ir atrás. Liga lá no CPB, procura alguma entidade da sua cidade que tenha esporte paralímpico, dá uma olhada aí nas redes sociais que você vai encontrar. Entra para o movimento, começa a fazer. Sai de casa, vem participar do movimento paralímpico. Tenho certeza que você só tem a ganhar com tudo isso. Eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer a professora Cristina do JR Natação. Obrigado pelas dicas, obrigado por me ajudar no vídeo. E, se Deus quiser, a gente vai se ver logo aí no CT dando treino pra galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Hoje nós falamos sobre natação paralímpica, muito por cima, só para apresentar para vocês o movimento paralímpico, que é espetacular, e convidá-los a fazer parte desse movimento. Beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo do canal do Michão. E não esquece de acompanhar o Mexerica também no podcast Fora d'Água. Estamos em várias plataformas aí, Spotify, Google, você pode encontrar lá. E lembra, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar. Você que é treinador paralímpico, deixa aqui nos comentários os seus contatos, a sua associação para a galera procurar para começar a treinar. Vamos espalhar o movimento paralímpico pelo Brasil. Falou, galera! Então até o próximo vídeo do canal do Michão.